Holocausto, fugindo das suas garras. Você será transportado para os sombrios tempos da Segunda Guerra Mundial, onde acompanhará a emocionante jornada da família Goldstein e outros corajosos fugitivos em busca de liberdade e sobrevivência. Esta envolvente obra de ficção retrata a luta e a resiliência de uma família judaica perseguida pelos nazistas. Os membros da família Goldstein. Era uma tarde tranquila na pequena cidade de Rosenheim, na Polônia, em 1939. Samuel Goldstein, um homem alto e robusto, estava sentado à mesa com sua esposa Rebecca e seus 2 filhos, Davi e Hannah, em sua acolhedora casa decorada com símbolos judaicos. A família conservava sobre o dia da escola enquanto as crianças brincavam com entusiasmo. "Como foi a escola, crianças?" perguntou Samuel, sorrindo para os filhos. "Ótimo, pai. A professora nos contou sobre a Primeira Guerra Mundial. Foi assustador, mas interessante", respondeu Davi. Rebeca, uma mulher de olhar gentil, olhou para o filho com preocupação. "Sim, meu amor. É importante conhecer a história e sempre agradecer de que vivemos em tempos de paz." Enquanto a família conversava, a campainha tocou. Rebeca foi atender e encontrou seu amigo, o Sr. Isaac. Seu olhar estava carregado de preocupação. "Desculpe incomodá-los, mas vocês ouviram as últimas notícias?" disse Isaac. Rebeca franziu a testa preocupada. "Não, Isaac. O que está acontecendo?" "Houve relatos de perseguições contra judeus em cidades vizinhas. Os nazistas estão ganhando força e temos que isso possa nos atingir também", explicou Isaac com seriedade. Rebeca voltou para a mesa e compartilhou as notícias com Samuel, que permaneceu determinado. "Precisamos ficar alertas, mas não podemos deixar que o medo nos paralise. Continuaremos nossa vida normalmente, mas estaremos preparados para qualquer eventualidade." Davi olhou para o pai inspirado. "Está certo, papai. Não deixaremos que o medo governe nossas vidas. Vamos nos manter unidos e fortes." Hannah, uma menina doce e sonhadora, segurou a mão de Davi e afirmou: "E não importa o que aconteça, estaremos juntos e fortes, como uma família." A família Goldstein se abraçou, unida e pronta para enfrentar os desafios que se aproximavam. Na parede da casa, pendurada com orgulho, havia uma menorá, um castiçal que simboliza a fé e identidade israelita. Este é o início de uma emocionante jornada pela história dos Goldstein, uma família judaica que enfrentará a perseguição nazista e os horrores do Holocausto. A ascensão do nazismo. O sol começava a se pôr sobre a pequena cidade de Rosenheim, pintando o céu com tons de laranja e dourado. E quando a noite caía, a atmosfera tranquila se costumava envolver a cidade. Dava lugar a uma sombra sinistra que se espalhava rapidamente. Samuel e Rebeca observavam pela janela, enquanto os vizinhos eram levados por soldados alemães, suas casas reviradas em busca de qualquer coisa que os incriminasse como judeus. A perseguição estava se aproximando cada vez mais, trazendo o medo e a incerteza para a vida dos judeus em Rosenheim. Naquela noite, Samuel reuniu a família ao redor da lareira crepitante. O ambiente aconchegante contrastava com o frio crescente que envolvia seus corações. "O mundo está mudando rapidamente", disse Samuel, com a voz carregada de preocupação. "Os nazistas estão ganhando poder e nós, judeus, estamos sendo alvos de sua crueldade." Rebeca apertou a mão de Samuel, buscando conforto. "O que faremos, Samuel? Como podemos proteger nossos filhos e nossos amigos?" Davi e Hannah olhavam para os seus pais com olhos cheios de apreensão. Eles sabiam que o perigo era real e que as suas vidas pacíficas estavam prestes a serem abaladas para sempre.
Não podemos permitir que o medo nos paralise, afirmou Samuel com determinação. Precisamos ficar unidos e encontrar uma forma de nos proteger. Na manhã seguinte, Samuel conversou com outros membros da comunidade judaica, buscando apoio e conselhos. Foi nesse momento que ele conheceu um homem chamado Jacó, que fazia parte de uma rede de resistência judaica clandestina. Jacó, precisamos fazer algo para proteger nossa comunidade, disse Samuel com urgência. Jacó assentiu com seriedade. Sim, precisamos nos unir e ajudar uns aos outros. Ouvimos falar de um grupo de resistência em uma cidade próxima. Eles estão buscando esconderijos seguros para os judeus que estão sendo perseguidos. Samuel viu uma luz de esperança naquela informação. Eles não estavam sozinhos. Havia pessoas dispostas a ajudá-los a enfrentar a tempestade que se aproximava. Decididos a proteger suas vidas e sua fé, a família Goldstein e outros membros da comunidade se reuniram secretamente com o grupo de resistência. Eles aprenderam a se esconder e a se disfarçar, buscando maneiras de evitar serem identificados pelos nazistas. Enquanto as sombras da guerra e do ódio se aproximavam cada vez mais, a determinação dos Goldstein crescia. Eles enfrentariam os desafios que se enfrentassem lutando para permanecerem juntos e vivos em meio à escuridão. A família Goldstein se depara com a crueldade da ascensão do nazismo e da perseguição dos judeus. A união com a rede de resistência judaica oferece um fio de esperança em meio à escuridão, impulsionando-os a buscar formas de sobreviver e resistir à opressão. A jornada deles está apenas começando e muitos desafios ainda estão por vir. A invasão. As semanas se passaram e a sombra da guerra pairava cada vez mais forte sobre a pequena cidade de Rosenheim. Os bombardeios se intensificavam e o medo se instalava nos corações de todos. A família Goldstein, juntamente com os outros membros da comunidade judaica, percebeu que era hora de abandonar suas casas e buscar refúgio em algum lugar seguro. Com poucas posses e o coração pesado, a família Goldstein partiu rumo ao desconhecido, seguindo um caminho secreto que levaria a um pequeno bosque nos arredores da cidade. Lá, eles encontraram uma pequena cabana escondida entre as árvores, que serviria como abrigo temporário. A cabana era bem simples, um único cômodo, servindo de dormitório e a cozinha improvisada. As noites eram frias, mas a família Goldstein, junto com outros judeus que encontraram seu caminho para o seu esconderijo, mantinha a esperança viva em seus corações. Os dias se arrastavam lentamente. A busca por comida se tornou uma tarefa árdua, com todos fazendo o possível para encontrar uma forma de sustento. Samuel e outros homens saíam furtivamente à noite, correndo riscos para conseguir alimentos nos campos abandonados. Apesar das dificuldades, os Goldstein e os outros fugitivos formaram laços fortes uns com os outros. Eles compartilhavam histórias de suas vidas antes da guerra, encontrando consolo na conexão com as pessoas que tinham experiências semelhantes. Um dia, durante uma incursão na cidade em busca de suprimentos, a família Goldstein conheceu Sarah, uma jovem que havia perdido seus pais para a perseguição nazista. Sarah tinha olhos determinados e, apesar das cicatrizes emocionais, ela trazia consigo uma coragem incomparável. Sarah se juntou à família Goldstein e ao grupo de fugitivos no esconderijo no bosque. Ela trouxe uma nova energia e esperança, lembrando a todos que, mesmo em meio à escuridão, havia espaço para amizade, amor e solidariedade. Enquanto a guerra se desenrolava no mundo exterior, a cabana no bosque se tornou um oásis de resistência e união. A cada dia, os laços entre os judeus se fortaleciam e eles compartilhavam a crença de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. Laços de amizade.
No esconderijo no bosque, a vida se desenrolava em uma rotina cautelosa. O medo e a incerteza ainda pairavam, mas a amizade e a solidariedade entre os fugitivos judeus cresciam como um raio de sol em meio às nuvens escuras da guerra. Enquanto os dias passavam, Samuel e Davi forjavam uma amizade improvável com Peter, um trabalhador alemão que cruzou o caminho deles durante uma das incursões por comida. Inicialmente desconfiados, eles logo notaram que Peter era um cristão e que não compartilhava das ideologias nazistas. Além disso, Peter estava disposto a ajudá-los naquilo que for necessário, secretamente. Todas as noites, após os outros fugitivos dormirem, Samuel e Davi se encontravam com Peter em um local isolado perto da cabana. Eles contavam histórias e muitos conhecimentos, compartilhando detalhes sobre suas vidas e aspirações. Diante de um cenário amplamente hostil, cristão e judeu se unem e se protegem mutuamente em prol de um propósito maior. Eu nunca quis fazer parte disso, confessou Peter, com pesar em seus olhos. Mas a pressão para seguir o regime era esmagadora. Minha família está em perigo, então eu finjo ser leal aos nazistas, mas por dentro eu sou um prisioneiro também. A sinceridade de Peter tocou o coração de Samuel e Davi. Eles viram nele um homem aprisionado por circunstâncias que não podia controlar. Alguém que poderia ser um aliado secreto em meio à escuridão da guerra. Você é corajoso em compartilhar isso conosco, Peter, disse Davi, estendendo a mão em um gesto de amizade. Não se preocupe, nós não contaremos a ninguém sobre o que você disse. Com o tempo, a amizade entre Peter e os Goldstein cresceu. E o alemão, um cristão, se tornou um aliado crucial para o grupo. Ele conseguia fornecer informações valiosas sobre os movimentos das tropas nazistas, ajudando-os a evitar áreas de risco e a encontrar rotas seguras para se deslocarem. A confiança de Davi crescia gradualmente, e aos poucos ele aprendia a olhar além das aparências e a encontrar o verdadeiro significado de amizade. Uma escolha difícil. Meses se passaram desde que a família Goldstein e os outros fugitivos se refugiaram no bosque. A incansável busca deles por sobrevivência e segurança continuava. Mas as dificuldades só aumentavam à medida que a guerra se intensificava. Um dia, enquanto Samuel e Davi estavam em uma missão para encontrar comida, eles se deparam com uma notícia terrível. Um grupo de fugitivos de outro esconderijo havia sido capturado pelos nazistas, e alguns foram levados para campos de concentração. A notícia abalou profundamente a família Goldstein, fazendo-os questionar se estavam realmente a salvo. De volta à cabana, a atmosfera era pesada e sombria. O grupo de fugitivos discutia sobre o que fazer a seguir. Algumas pessoas defendiam permanecer, enquanto outras acreditavam que era hora de arriscar e buscar uma rota de fuga para um país distante. Enquanto a discussão continuava, uma voz inesperada se fez ouvir. Era Sarah, que havia se mantido em silêncio durante todo o debate. Eu tenho uma ideia, disse ela com determinação. Em uma cidade próxima, ouvi falar de um homem que trabalhava com uma rede de resistência. Ele ajuda judeus a encontrar passagens seguras para sair do país. Posso entrar em contato com ele e buscar informações sobre a possibilidade de nos ajudar. A sugestão de Sarah trouxe uma centelha de esperança à discussão. Todos concordaram que era uma opção que valia a pena ser explorada. Decidiram enviar Sarah em uma missão perigosa, mas vital. Ela sairia da cabana na noite, em busca do homem da rede de resistência. Enquanto isso, o restante do grupo continuaria preparando-se para qualquer eventualidade. Os dias seguintes foram de angústia e ansiedade. Cada momento parecia uma eternidade para a família Goldstein e os seus outros fugitivos. Todos estavam conscientes dos riscos que enfrentavam e da urgência de encontrar uma saída segura. Finalmente, na calada da noite, Sarah retornou ao esconderijo com notícias encorajadoras.
o homem da rede de resistência concordou em ajudá-los e fornecer passagens seguras para atravessar a fronteira. Uma sensação de alívio e gratidão encheu o coração de todos. O momento crucial havia chegado. Uma difícil decisão teria que ser tomada: partir para um futuro incerto ou permanecer na esperança de que o esconderijo ainda era seguro. Samuel olhou para sua família, o peso da responsabilidade em seus ombros. Chegou a hora de escolhermos nosso destino. Nossa segurança está em jogo e qualquer escolha será repleta de desafios. Mas precisamos confiar em nossa coragem e união para seguir em frente. A decisão estava nas mãos deles. Cada olhar trocado expressava a vontade de sobreviver e a esperança de encontrar um novo lar além das fronteiras da guerra. A jornada pela liberdade. Com a decisão tomada, a família Goldstein e os demais fugitivos se prepararam para iniciar a jornada pela liberdade. A rede de resistência forneceu informações sobre a rota de fuga e orientações precisas para evitar patrulhas nazistas ao longo do caminho. Na noite escolhida para a fuga, a ansiedade tomava conta de todos. O esconderijo no bosque, que fora um refúgio por tanto tempo, agora parecia uma prisão cercada por medo e incerteza. A viagem foi uma sucessão de momentos tensos e perigosos. Eles cruzaram florestas densas, campos abertos e pequenas cidades, sempre em alerta para evitar qualquer suspeita. A cada passo, a lembrança das perseguições que outros fugitivos enfrentaram os motivava a serem ainda mais cautelosos. Durante a jornada, eles encontraram outros grupos de judeus em busca de segurança, formando uma teia de solidariedade e coragem. Cada rosto desgastado contava uma história de luta e sobrevivência, reforçando a determinação do grupo de chegar ao destino final. Em uma noite fria e chuvosa, o grupo de fugitivos enfrentou um grande desafio ao se deparar com um posto de controle nazista inesperado. Corações acelerados, eles seguiram as instruções da rede de resistência para evitar a captura. O medo era palpável enquanto enfrentavam um interrogatório dos soldados. Sarah, com sua sagacidade, conseguiu convencer os nazistas de que eram apenas camponeses em busca de trabalho temporário. A tensão só diminuiu quando receberam a permissão para seguir em frente. As palavras de um dos soldados ficaram gravadas na mente de Davi. Lembramos aos camponeses que é perigoso andar por aí à noite. Com o coração aliviado por terem passado pelo posto de controle, o grupo seguiu em frente com redobrada cautela. Sempre que a jornada parecia insuportável, a amizade e o apoio mútuo mantinham todos em pé. A determinação de cada membro do grupo impulsionava o outro a continuar. Finalmente, após dias de caminhada exaustiva e enfrentando inúmeros desafios, eles chegavam à fronteira de um país onde a perseguição nazista ainda não havia alcançado. O alívio inundou seus corações, mas a jornada ainda não havia terminado. Eles sabiam que as dificuldades não desapareceriam, mas a esperança de um novo começo os impelia a seguir em frente, unidos e resilientes. No começo em que atravessaram a fronteira, uma sensação de liberdade e gratidão preencheu suas almas. A batalha pela sobrevivência ainda não havia terminado, mas eles haviam dado o primeiro passo em direção à possibilidade de uma vida em paz e longe das sombras da guerra.